Salve galera, professor Aldo Rocha por aqui, da disciplina Indicadores de Desempenho em TI. E eu venho hoje aqui para quê? Para reforçar o conceito de indicador de desempenho dentro da nossa disciplina. Por que, Aldo? Porque tu precisas ter a convicção do que é e da importância dos indicadores de desempenho nas organizações, né? E aí eu começo te dizendo que, à medida em que as organizações começam a esboçar um planejamento, é necessário obter um consenso de quais vão ser os principais indicadores de desempenho e como eles vão afetar o negócio, né? Se a empresa ainda não começou a pensar nisso, é importante que comece o mais rápido possível, né? E por quê? Porque é importante medir para que possa ter uma alavancagem dos seus resultados dentro da organização. Aqui eu vou te mostrar alguns exemplos, né? Para que quando tu esteja lá inserido nesse contexto, tu possas utilizar ou pelo menos sugerir a utilização deles. Mas antes de começar a falar sobre esses exemplos, e a gente precisa fazer o quê? Dar um passo atrás ali para voltar e reforçar o conceito de indicador de desempenho. Quem lembra aí o que é o indicador de desempenho, né? Eu espero que depois da nossa aula passada, vocês tenham ficado gravado alguma coisa aí com relação ao conceito de indicador de desempenho. Mas, repetindo, eu posso te dizer que os indicadores de desempenho, eles são elementos do plano que vão expressar o quê? Exatamente o desejado, o que a empresa deseja alcançar e principalmente quando deseja alcançar. E esse indicador, ele deve ser medido pelo quê? Por uma razão que geralmente é representada por um número, que vai retratar o progresso do processo como um todo ou uma determinada parte. Adicionando, eu posso dizer que são declarações quantificáveis, baseadas em quê? Em resultados que as empresas vão usar para avaliar se estão no caminho certo, para atingir as metas e os objetivos, que são dois pontos que a gente vai ver em outros vídeos, né? E aí, alguns estudiosos vão dizer que bons planejamentos usam de 5 a 7 indicadores para gerenciar o acompanhamento e o progresso do plano. Bom, eu diria que tudo depende da tua capacidade de acompanhamento e, claro, do propósito da organização ou do departamento em entender por que estão medindo aquilo, né? E fazer o acompanhamento, claro, que é o mais importante. Porque, como eu já te disse em outro vídeo, se um indicador existe e ele não é acompanhado, ele só está gerando o quê? Custo operacional, né? E custo operacional a gente quer o quê? Descartar. Aí tu vai me perguntar, bom, Aldo, mas como é que eu crio esses indicadores? A primeira coisa, cara, que tu precisa entender é o que a gente chama de anatomia dos indicadores, né? Estruturados. O que vai incluir esses indicadores estruturados? Bom, eu posso te falar que tem 4 pontos que a gente precisa definir na estrutura, na anatomia de um indicador, né? O primeiro é uma medida, o segundo vai ser o alvo, a fonte de dados e a frequência de relatórios, beleza? Vamos falar então sobre cada um deles. Primeiro falando sobre a medida. O que quer dizer essa medida? Todo indicador deve ter uma medida. Os melhores indicadores têm medidas o quê? Mais expressivas. Ah, Mauro, mas o que é isso? Me dá um exemplo aí. Claro, vou te dar um exemplo. Indicadores de qualidade, por exemplo. Que tipo de medida eles podem ter? O número de defeitos por unidade, o nível de reclamação do cliente, o tempo médio entre falha, né? São 3 tipos de medidas ali que vão medir a qualidade do teu serviço, a qualidade que tu estás entregando para o cliente. O que a gente poderia ter também? Uma medida para objetivo de confiabilidade. Confiabilidade, Aldo? Como assim? Te explico. Como a porcentagem de pedidos entregues com atraso. Tu achas que isso não afeta a confiabilidade do teu cliente? Com certeza, né? Além disso, o desvio entre a promessa e a chegada de fato, né? Poderia citar vários outros aqui, mas vamos passar para o segundo item da anatomia, que é o item do alvo, né? Que é esse alvo, Aldo? Todo indicador precisa ter um alvo que corresponde à medida e ao período de tempo da meta, né? Geralmente são o quê? Valores numéricos que você deseja alcançar. Imagina, por exemplo, que estás inserido num contexto de um departamento de suporte e aí a tua capacidade de atendimento dentro do suporte está menor do que o desejado.
E caso o gestor venha e faça alguns ajustes ali em algum processo, ele conseguiria incrementar em 10% a capacidade de atendimento do time. Isso aí seria o alvo, entendeu? Ajustando o processo, ajustei o processo, agora eu quero aumentar em 10% a minha capacidade produtiva. Esse é o nosso alvo. O terceiro da anatomia é exatamente o que? A fonte de dados. Indicadores de performance, eles precisam ter uma fonte de dados claramente definida, de modo que não tenha divergência em como cada um deles está sendo medido e rastreado. Nesse exemplo aí da equipe de suporte, poderia ser o quê? A base de dados do nosso sistema de atendimento de chamadas. Essa é a única entrada dos chamados, então ele é uma referência confiável dos dados que eu estou medindo ali do número de chamados. Beleza? E o quarto item da anatomia é o que está relacionado com análise, a frequência de relatórios. Né? Diferentes indicadores vão poder ter o quê? Diferentes necessidades de relatórios. Mas uma boa regra a seguir é relatar sobre eles pelo menos uma vez no mês. E aí, pessoal, explicada essa anatomia de indicadores, a gente finaliza esse primeiro tópico aqui.